Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar agora a nossa live sobre Israel, todo o contexto que nós estamos falando aí dessa guerra, as implicações espirituais, a maneira como a igreja é convidada a atuar. Então vai ser um momento muito especial. Nós vamos estar aqui reunidos para trazer um pouco mais dessa visão. Só vou aqui fazer os convites. Pronto. E em breve a gente vai ter aqui junto Jonatas, minha mãe, meu pai, Cris e Cláudio, que tem bastante experiência, tanto da visão histórica quanto geográfica de Israel, né? Então acredito que vai ser um tempo muito bom para a gente trazer essa clareza, essa visão e poder compartilhar um pouco mais do que nós estamos entendendo desse momento tão decisivo na história de Israel, mas também na história mundial. Oi, gente, boa noite. Tô só esperando aqui o pessoal entrar para estar com a gente. Você pode ir enviando um pouquinho também daquilo que vai acontecer através desse aviãozinho para pessoas que você quer que participem. Né, desse processo de Israel. Os nossos convidados já estão entrando. Oi, amor. Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo a solicitação também, para que os nossos convidados entrem. Uau, a gente já está com 95 ao vivo? Legal. Pessoal, dei uma Já estamos setinha com aqui 95 embaixo ao se vivo. você acha esse assunto relevante, quer que alguém também saiba mais sobre isso. A gente vai ter daqui a pouco aqui professores, mestres em Israel, situação geopolítica, geoeconômica, tá bom? Só pegar a setinha aqui e começar a enviar. Vai ser muito bom. Bem, vocês têm visto os últimos acontecimentos, né, em Israel, a maneira como a guerra aflorou. Tudo começa ali na fronteira de Gaza. E naquela região estava tendo inclusive um festival, né, envolvendo vários jovens, vários participantes. E naquele momento começa a eclodir aquilo que se torna naquilo que a gente está vivendo hoje. Já fazem 3 dias que Israel está vivendo guerra. E eu vou deixar as Jonatas falar um pouquinho mais desse contexto aí político, trazendo um pouco mais dessa visão, Bom, né, em primeiro amor? lugar, boa noite. É um prazer ter vocês aqui, uma honra enorme. A gente entende que esse assunto é muito mais relevante, não apenas por ser uma pauta desse momento, mas por ser uma bandeira que a gente tem levantado desde o comecinho da Igreja Farol, algo que a gente tem aprendido, né, com os nossos pais, com os nossos sogros, com a família 61, essa cultura que envolve Israel, o entendimento espiritual disso e de como isso afeta o nosso mundo de hoje e vai afetar o final dos tempos. Eu me lembro que quando a gente estava com 1 ano de Farol, Deus falou comigo, ao meu coração, que era para eu organizar uma caravana e ir para Israel. E eu disse, Deus, a Farol acabou de começar, a gente não tem ainda como formar uma caravana para ir para Israel. E Deus disse para mim assim, vai para Mateus 24. E quando eu cheguei em Mateus 24, estava lá que quem estivesse dentro não ia conseguir sair e quem estivesse fora não ia conseguir entrar. E Deus disse para mim assim, tome um passo de fé, vá para Israel com a Farol, faça uma aliança com o meu povo como igreja. E pela fé nós tomamos esse passo, nós conseguimos levar 28 pessoas e muitas crianças, inclusive, na nossa caravana.
E isso gerou um elo, um vínculo de amor da igreja para com Israel. E hoje nós estamos aqui. Mesmo que a gente queira entrar, a gente não consegue. E quem está dentro não está conseguindo sair. A Bíblia está se cumprindo, né? Mas agora chegaram aí mestres, professores de Israel, pessoas que a gente ama, mas que independente da nossa relação familiar e espiritual, são pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto e foram as primeiras que a gente pensou em convidar para fazer essa live e deixar salva como um instrumento de entendimento, porque a gente não pode ter pecado por falta de entendimento, principalmente num momento como esse, onde a mídia encanta a muitos com falsas notícias e, infelizmente, não conta toda a verdade ou a verdade histórica. Boa noite, Cris. Boa noite, Cláudio, fofinho, fofinha. Deus abençoe vocês. A gente está muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Boa noite. Muito Deus obrigada. abençoe. Que honra estar aqui com vocês nessa live. Felizes, estamos aprendendo todos juntos. Estamos construindo a restauração de Jerusalém. E é uma alegria muito grande vocês terem nos convidado. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto hoje tão comentado, né, nesses dias, né? E eu sei que nós vamos trazer muitos conhecimentos nesse lugar hoje. Deus há de nos ajudar. Vamos começar orando, então. Eu quero aprender um bocado nessa live. Eu vim aqui para ouvir. Que falsa modéstia. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas quando se desdobra esses assuntos, Sim. A gente fica muito perdido, porque São muitas informações. é muitas informações. É o lado político, é o lado geopolítico, é o lado espiritual, é o lado profético, tem o escatológico. Então, é muita coisa. E a gente acaba tendo que realmente ir para Deus e Deus nos ajuda. Então, vamos realmente começar orando. Amém. Se vocês quiserem também, pai, pegar mais um telefone e entrar na live, eu seleciono você para você ficar mais um quadradinho, vocês ficarem mais Eu vou entrar no... à vontade. É melhor, se você pega isso, e aí você entra na live, eu te convido lá para vocês poderem ter Só que você tem que ir para outro cômodo, Fofinho, para não lá na dar mesinha do quarto, interferência. então foi aí no livro. Enquanto isso, gente, pega a setinha aqui, ó, que está no seu canto direito inferior, e mande para alguém que precisa ter entendimento a respeito do que está acontecendo em Israel. Mais do que entendimento cultural, entendimento intelectual, geopolítico, entendimento espiritual dessa situação toda. Amém? Nós já somos 179 pessoas online. Então, são 179 pessoas que já têm esse clamor no coração e que desejam entender e se aprofundar no assunto. Quando o Jonatas, hoje pela manhã, teve esse incômodo e mandou uma mensagem para os meus pais, porque nós temos aprendido muito, né, de Israel com eles. Como o Jonatas vinha falando, a família 61, ela tem sido uma precursora, né? Eles têm levantado essa bandeira, inclusive nós temos aprendido muito com eles. A última reunião que eles fizeram aqui falando sobre Israel, eles desvendaram segredos proféticos a respeito daquela terra, do que Jesus tem com aquele povo e como Israel é um relógio profético para todas as nações e para todos os crentes. Então, viver essa live hoje é despertar o nosso olhar, não só para a visão política daquilo que está acontecendo, que muitas vezes nós entramos na visão do conflito, né? Nós entramos naquela região fronteiriça e tentamos entender o embate de dois povos, mas é muito mais profundo do que isso. É o estabelecimento de uma visão espiritual, é o estabelecimento de uma nova estação a respeito de mim, de você, da igreja. E nós temos eles aqui como mestres realmente, que tanto do entendimento de como funciona a região, como de muitas idas e vindas em Israel e de uma paixão por aquela terra. Então, nós hoje aqui queremos que esse momento seja um momento para que cada um de nós possamos nos aprofundar nisso, crescer em maturidade, em entendimento e também em revelação a respeito do que isso tudo significa. Bom, pessoal, eu vou funcionar aqui como um organizador, tá? Porque são pessoas muito inteligentes que, quando começam a falar, têm um pensamento muito fluido e, ao mesmo tempo, conectivo. Então, eu sou a parte mais pragmática dessa família, vou assumir o meu papel. Amém? Fofinho, sobe mais, fofinho. Então... Não, sobe mais.
Não é você, mexe no celular. Mexe no celular, Foi tudo amor. programado, Isso. gente. Aí, muito bom. Bora. Não é? Que legal. Ficou ótimo. Ó, Que honra batemos esta 200, noite. Que honra. 202 pessoas. Glória a Deus. Amém. Que assim seja, que Deus aumente o conhecimento a respeito do que está acontecendo e da importância que isso é para a nossa sociedade, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Amém? Podemos começar com uma palavra de oração? Quem vai orar? Vai lá, Fofinho, ora aí para a gente começar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai, por estarmos aqui, Pai, para falar de Ti, Pai. Ô, Senhor, nos dê a palavra certa, Pai, nos conforta, Pai, tudo que está acontecendo lá em Israel neste momento, Pai. Ô, Senhor, nos dá a revelação do que tudo que está acontecendo, Pai, para que possamos, Pai, ajudar, Pai, Israel, Pai, para que possamos, Pai, compartilhar, Pai, com tudo que está acontecendo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Cris, você se importa de começar dando um panorama histórico sobre por que Israel, porque é um país tão, entre aspas, irrelevante no sentido de tamanho, no sentido de religião. Hoje eu estava olhando no mapa, né, a dominância dos países árabes em relação ao país de Israel. E por que que ele tem sido esse alvo de ataque? Por que que existe um movimento anti-Israel, anti-judeu, desde os primórdios, né, da civilização? Por que que Israel é tão importante no contexto histórico, cultural, geográfico, religioso e espiritual? A gente tem uma questão, eu acho que o mundo tem muito problema com a eleição. Todas as vezes que há uma eleição, Deus elege alguém, a gente percebe que isso dá problema na Bíblia. A gente vê desde Adão e Eva, quando Deus elegeu Abel. Deus escolheu se agradar mais de Abel do que de Caim. Deus escolheu José dentre seus irmãos. Deus escolheu Davi dentre seus irmãos. E toda vez que Deus elege, o eleito quer dizer o escolhido, o separado. Não é porque ele é melhor, mas é porque é o amado. Porque isso requer a soberania de Deus. E, na verdade, as pessoas lutam contra a soberania de Deus. Por quê? Porque o pecado está ligado ao coração do homem. A rebelião está dentro do coração do homem. O que é rebelião? Querer ter o controle. A rebelião nada mais é do que eu estou no controle. Só que Deus mostra a soberania dele fazendo escolhas. E Deus escolheu algumas pessoas e escolheu a nação de Israel. E todas as vezes que a gente lida com as escolhas de Deus, a gente vai lidar com rebelião. Então, quando Deus escolheu Abel, Caim se rebelou. Quando Deus escolheu José, os irmãos de José tentaram matar José e venderam José para o Egito. Por que eles estavam lutando contra José? José era um irmão como qualquer outro. Davi, a maior prova é Davi. Davi não tinha mesada maior, não tinha um carro maior, não tinha casa melhor, não tinha nada disso. Mas Deus o escolheu. Então, Israel foi escolhido e Deus avisa na Bíblia e Deus diz assim, eu não escolhi Israel para ele ser o maior, mas é porque eu quis. Então, a grande guerra é a escolha. Só que a gente esquece, vou ser bem breve, mas a gente esquece que dentro da escolha de Deus também sempre tem as bênçãos. Por exemplo, Deus diz que escolheu Israel para Israel abençoar todas as nações. Então, Deus pegou o menor paísinho do tamanho de Sergipe, aqui no Nordeste, do tamanho de Sergipe, caroço de amendoim, no meio de todas as nações, e ele colocou Israel como escolhido para ser o olho do mundo, e de Israel abençoar todas as nações. Da mesma forma que os irmãos não aceitaram José ter sido escolhido, e José abençoou todos os irmãos. No final, foi José que sustentou todos os irmãos para não passarem fome quando chegou o período de fome. Da mesma forma que Davi foi levantado para abençoar toda a sua casa, Israel também é uma nação escolhida por soberania de Deus e abençoar todas as nações da terra. Eu vejo isso em Gênesis capítulo 12, né? Deus
falando, né, ele prometendo que vai acontecer isso, que ele vai abençoar quem abençoar Israel. E ele vai também amaldiçoar quem vai amaldiçoar Israel. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa aliança, eu acho que isso é tão poderoso, né? Quando a gente entende a soberania de Deus, a gente não resiste à ordem de Deus. Quando a gente entende a nossa identidade de filho, a gente entende a nossa identidade de talvez irmão mais novo. Existem várias profecias de que o Brasil é o irmão mais novo de Israel, né? Quando a gente entende que a gente não está disputando a relevância, a importância, mas a gente está num contexto de obediência e a gente obedece a Deus e abençoa o que Ele abençoa, gosta do que Ele gosta, o negócio dá muito certo. Mas é exatamente o movimento contrário que a gente está vendo através desse ataque bárbaro, né? Que a gente não pode nem chamar de guerra ainda, porque a gente tem que chamar de um ataque terrorista, porque é isso que o grupo Hamas está fazendo com Israel desde 3 dias atrás, às 6 horas da manhã. Um ataque terrorista. Por que esse ódio? Por que essa raiva, essa rebeldia contra o que Deus escolheu, né? Ou quem Deus escolheu, não é? Uma coisa que a gente deve alertar é que as pessoas estão achando que existe duas situações, que existe uma única situação, que é a situação da resolução do Pacto de Paz da Palestina, com o estabelecimento dos territórios. Fofinho sabe dizer bem melhor do que eu a capacidade do território de cada um, mas existe o ataque terrorista. Gente, uma coisa é a gente identificar o Hamas como um grupo terrorista, como é. Inclusive, o seu vizinho Egito tem pavor dele, não quer saber dele, porque mesmo sendo um território árabe, no mesmo território árabe, eles olham para o Hamas como grupo terrorista. A gente precisa entender isso. Então, o próprio Egito diz, Hamas é terrorista. E uma coisa é a delimitação do Estado de Israel junto com as nações árabes ali em volta. Então, nós não estamos dizendo aqui que não cremos que precisa haver uma demarcação do território da Palestina, mas a gente está aqui não lidando com a situação que Israel foi mexer com eles. Israel sofreu um ataque terrorista e é para o mundo inteiro estar como ficou quando as torres gêmeas também foram atingidas. Então, Israel não entrou para atacar ninguém. Israel está sendo atacado por um grupo terrorista que não tem nada a ver com o Tratado de Paz, que inclusive estava em caminho de Israel com a Arábia Saudita, do qual Israel já tem um tratado de paz com Marrocos, já tem um tratado de paz com o Egito, já tem um tratado de paz com a Jordânia. Então, quem entrou aí, gente, não foi o Estado árabe, foi um grupo. É como se o Sem Terra, aqui no Brasil, atacasse uma cidade como São Paulo, como Brasília, e fizesse um grande ataque lá, matasse um monte de pessoas, e a gente começasse a colocar na mídia que os brasileiros tinham feito isso. Não, é um grupo fechado, que é o Hamas, nasceu para destruir Israel. Eu tenho o estatuto do Hamas, ele nasceu para barrer Israel do mapa. Então, Israel não é, para qualquer pessoa, qualquer outro Estado árabe, é perder a guerra. Para Israel, não, é desaparecer do mapa. Então, ele tem que se defender. A questão aí do Hamas, a gente tem que entender que o Hamas é um grupo político que tem um estatuto dele, que é não aceitar o Estado de Israel e matar os judeus. Esse é o estatuto básico do Hamas. Então, não é a vontade do palestino, porque eles se apresentam o Hamas como se fosse o representante dos palestinos. E não é. E nunca foi sobre um território palestino. Porque todo o tratado que foi feito desde lá de 1960, lá do começo das guerras, foi feito com o grupo Fatah, que é hoje que toma conta da Cisjordânia. Veja bem, existe o Estado palestino, que eles dizem que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Só que a faixa de Gaza é toda conquistada pelo Hamas. E o Fatah pela Cisjordânia. Quer dizer, nem eles se entendem entre si. Não é verdade? Porque o Fatah sempre foi a OLP antiga lá do Arasaf, que fazia o tratado de paz com Israel. Ele é o representante da Palestina para todo o acordo de paz feito com Israel,
com os Estados Unidos, com todas as nações. Então o grupo Hamas entrou aí, tomou a força em 2006, ou foi 2007, tomou a força, a política da faixa de Gaza, certo? E até agora, nesses anos todos, não teve mais eleição. Eles tomam conta e pronto. Então, em nenhum momento eles estão preocupados com o Estado palestino. Porque se eles estivessem preocupados com um território palestino, eles estariam como um acordo com o próprio Fatah, Sim. não é verdade? Mas eles mesmo brigam um com o outro, pelo poderio do lugar. Então, o Fatah ele está preocupado em destruir Israel. Então, por isso que é um terrorismo, não é uma guerra. Porque uma guerra, quando dois países eles entram em guerra, eles atacam os lugares do governo, eles atacam os lugares militar, né? E eles tentam poupar o povo, né? Mas o Hamas ele não tem nada a ver com isso. Ele vai atacando, ele vai atirando sem alvo, né? Ele vai atirando para tudo que é lado. Porque o objetivo dele é matar os judeus. E tanto é que Israel é o que mais ajuda a faixa de Gaza. Porque o Egito também tem divisa com a faixa de Gaza e as fronteiras do Egito são fechadas. Uhum. São totalmente fechadas. Ele não tem ajuda nenhuma para a faixa de Gaza. Quem ajuda com combustível, com alimentos, com eletricidade, com água, tudo é Israel. Tanto é que hoje eles pediram, né, para cortar o mantimento da faixa de Gaza. Pai, uma dúvida que existe também muito grande você é muito bom de explicar essa questão geográfica. Muitas pessoas perguntam o que é essa faixa de Gaza. Que eles não têm esse entendimento, essa distância para Jerusalém. Como que essa faixa de Gaza, por que ela é esse lugar de tanto conflito, entendeu? Existe Como muita essa surgiu a dúvida faixa de geográfica. Gaza? Por que ela existe? A faixa de Gaza foi um acordo que foi feito entre o Palestina, tem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E Israel entregou, na verdade, essa faixa de Gaza fazia parte do Egito. E na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou a faixa de Gaza, certo? E tomava conta da faixa de Gaza. E da Cisjordânia, que a Cisjordânia fazia parte da Jordânia, que se chamava Transjordânia. Era Transjordânia, porque era depois do rio, entendeu? Tanto que depois que eles perderam a guerra em 67, a Jordânia virou o nome Jordânia, porque ela não tinha mais nada depois do rio. Inclusive, em 1948, quando foi feito o Estado de Israel, queriam também fazer o Estado da Palestina. E o Estado da Palestina, eles queriam que fizesse parte todo Israel e também a Jordânia. 2/3 da Palestina é a Jordânia e 1/3 é Israel. Mas eles não querem brigar com a Jordânia, eles só brigam com Israel. Porque a Jordânia também fazia parte do território palestino que eles até hoje dizem que é Palestina. Sim. Mas a Jordânia, o que a Jordânia fez? Aqui não tem palestino, aqui tem jordaniano. Se vocês quiserem viver aqui, vocês vão ser jordanianos, não vai ser palestino mais. E expulsou os palestinos da terra da Jordânia. E eles foram brigar com Israel. E não brigam com Jordânia. Tá entendendo? Então, porque... É uma coisa muito louca. É para você ver que não tem nada a ver com o território. Tem a ver com o ódio. O ódio do povo judeu. Eu queria ouvir um pouquinho. Eu sei que Cris tem uma perspectiva histórica e espiritual muito forte, né? Cris é professora de história, ela sabe muito sobre história. Mas eu queria ouvir um pouquinho que a Tauana começasse a falar sobre a questão espiritual que gera a questão histórica. Porque, na verdade, gente, a gente não está aqui querendo fundamentar se é um lado, se é o outro. A gente está entendendo que existe uma perseguição clara. E essa perseguição vai ficar cada vez mais clara à medida que os dias se aproximam para o final dos tempos. A gente está vivendo a última estação. Agora, a despeito da fé, do que você acredita ou não acredita, os fatos, eles convergem em uma perseguição espiritual, que é o que Fofinho estava dizendo. Não faz o menor sentido um povo querer ter paz e o outro querer ter guerra, com aquilo que, tipo assim, se fosse uma disputa territorial, faria sentido isso. Mas não é uma disputa territorial, é uma disputa
espiritual e bate com o que a Cris começou falando e fundamentando sobre a rebeldia contra a soberania de Deus. Gente, basta aceitar que Israel é o povo escolhido de Deus. Não, mas não adianta aceitar. Então a gente vai precisar rebelar e a gente vai precisar fazer de tudo para destruir. E enquanto a gente não destruir, a gente não sossega. E hoje eu ouvi uma frase do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel atualmente, e ele disse assim: a guerra agora só acaba quando a gente exterminar o inimigo, o Hamas. Acontece que o Hamas é um grupo radical, extremista, terrorista, dentro de um grupo palestino que também não morre de amores por Israel, porque essa disputa é antiga, mas que estava caminhando, sim, para acordo de paz. Então, assim, isso gera uma confusão muito grande no nosso mundo e gera consequências enormes, inclusive consequências quando a gente for abastecer no posto de gasolina semana que vem. Inclusive o dólar hoje, que já teve uma alta absurda. Inclusive na nossa economia de exportação e de importação. Inclusive no turismo e na maneira como Israel muitas vezes movimenta a economia, não apenas através de pesquisa e desenvolvimento, mas recebendo turistas. Então, assim, porque Israel é uma cidade, é um país histórico, religioso, terra onde Jesus nasceu, morou, uma terra de várias religiões, atrai todo tipo de turista. Então, existe uma movimentação global econômica a respeito de Israel. Eu estava vendo que o lugar mais importante do mundo é o monte... Mount of Temple, é o Templo do Monte, né? Ou seja, está em Israel. Esse território sagrado, o lugar mais sagrado do mundo está em Israel. Os lugares mais importantes do mundo estão em Israel. As pesquisas mais importantes do mundo estão acontecendo em Israel. Então, isso vai ter um impacto sobre nós brasileiros, sobre todos os países da América do Sul, sobre a América do Norte, sobre o Oriente, sobre os países do Oriente, que a gente ainda não faz ideia, mas beira uma catástrofe parecida com o que nós vivemos pós-Covid. Né? A gente ainda não está entendendo essa cadeia, porque aqui de um lado a gente tem o país maior produtor de petróleo, que é a Arábia Saudita, e do outro, o maior produtor de tecnologia, de pesquisa, de desenvolvimento, mas também de turismo. As nações vão para Israel, e essa é uma promessa antiga do Senhor. Então, Pretinha, se você puder dar um pouquinho de fundamento espiritual da coisa e depois a Cris continuar com a questão histórica e espiritual, seria de muita valia para todos nós. Eu acho que agora a gente está tendo um panorama bem claro, né? Então, assim, Jonatas acabou de trazer uma visão do impacto, né, no sentido político, negociações, querendo ou não, vão haver sanções, vão haver novos acordos surgindo, outros sendo desfeitos. Meu pai conseguiu trazer com muita clareza aqui, o pessoal tá todo mundo elogiando bastante o conteúdo, muito grata a Deus por a gente estar vivendo essa noite. E ele trouxe toda essa visão, né, o porquê, essa explicação. E nós percebemos, gente, de forma muito clara, que, como meu pai trouxe especificamente aqui, a história, né, a construção social não justifica a perseguição que acontece. Aquilo que minha mãe falou para abrir a live, eu acho que ela consegue desenhar todo esse agrupamento de a nossa dificuldade, né, no sentido humano, de lidar com eleições, com seleções. Existem, inclusive, muitos ataques acontecendo na internet, dizendo o seguinte: esse diálogo de defesa ao povo judeu. Então, existe um grupo já revoltado dentro de sociedades que não tem nada a ver com a história deles, mas defendendo a visão, jura que está defendendo a visão palestina, mas está defendendo a visão, como nós já entendemos, do Hamas, que é um grupo inserido, um grupo extremista dentro de um povo. Então, nós não estamos falando aqui da disputa de dois povos, estamos falando da disputa de um grupo com um povo. E aí, o que está acontecendo? Espiritualmente falando, nós entendemos a perseguição. E perseguição, gente, quando a gente fala título espiritual, ela não é uma coisa racional. Ela é uma coisa explicitamente não entendível. Ela não é uma coisa que você conecta um ponto A a B. Ela é uma questão que existe para se trabalhar a resistência. Gente, para pensar, os judeus já passaram pelo Holocausto. A história está aí, deixando claro o nível de embate que eles já viveram, simplesmente porque eles eram o quê? Me diz a explicação, gente, que eles eram judeus. Então, nós falamos tanto de minorias, de grupos, mas nós ainda não percebemos, talvez, o impacto da questão espiritual. Isso, muitas vezes, querendo ou não, você enfrenta isso.
Eu enfrento isso. As pessoas aqui enfrentam quando elas estão vivendo situações onde elas não têm justificativas para passar por determinadas desavenças, desafios, embates, dificuldades. Mas isso tem tudo a ver com essa questão. A Bíblia deixa claro a obra especial que Deus tem com alguém que ele escolhe para um propósito definido, para um destino claro. E isso é muito nítido através da vida de Israel. Se você conseguir compreender o que o povo de Israel vive, talvez fique mais claro para você as suas vitórias e os seus embates no mundo natural, mas que são consequências de desafios espirituais, que são consequências de muitas vezes haver um propósito tão grandioso, um destino tão lindo de Deus para a tua vida, e você sofrer determinadas resistências para chegar naquele lugar. E aí eu não quero me ater muito nisso, eu já quero passar a palavra para a manhã, porque quanto mais você entende essa visão a respeito de Israel, talvez mais você entenda também a respeito da sua própria vida. A gente tem que entender que há uma guerra contra Israel, porque a gente pensa no cristianismo. O cristianismo tem 2024 anos. Eu não quero falar do cristianismo, porque o cristianismo é uma religião muito nova, 2023, vamos para 2024. Eu quero falar do pacto com Abraão. Então, há um pacto com Abraão aí, e há uma história de 5.784 anos que já entramos agora, 15 dias atrás. Então, a gente tem que ter esse entendimento que nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando do Salvador do mundo inteiro. O Salvador nasceu em Israel, morreu, vai voltar naquele lugar. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês. Israel vai ganhar a guerra. A gente não sabe o estrago que vai acontecer. Mas, profeticamente, biblicamente, um livro que ainda não se desenrolou completamente, mas estamos a 5 minutos da meia-noite, né, de um homem que ficou cego, velho, numa prisão, que foi usado para escrever o livro de Apocalipse. Então, a gente já sabe o fim da história. A gente sabe que Israel vence essa guerra. E vai vencer qualquer outra guerra. A guerra dos 6 dias, o Egito, o seu líder, teve um infarto, com 40 e poucos anos, morreu. A Jordânia foi para botar fralda descartável, porque não aguentou. Ficou amiga de Israel e hoje recebe do turismo de Israel. A Jordânia, a gente vai para Jordânia há 11 anos e a gente vê o quanto a Jordânia desenvolveu. Porque os pingos que caem de Israel lá, que tem abençoado a Jordânia. E é um povo amoroso, maravilhoso, nos recebe muito bem. A gente não tem esse problema, que a gente é muito bem recebido. Aliás, as pessoas equilibradas dentro de Jerusalém e de Israel, como vocês já foram várias vezes, lembro que Tauana a gente levou ela quando tinha 15 anos. E a Quase gente sabe... roubaram lá que eu sei, né? Ainda bem tentaram roubar a Tauana, mas a gente protegeu para te entregar, Jonas. Deixei não. Que quiseram roubar ela no mercado. Mas a gente protegeu ela para te entregar intacta. Aleluia. Mas a gente não tem problema de estar lá e ver judeus e árabes trabalhando no mercado judeu e árabe, colados um com o outro, vivendo super bem. A gente vê árabes atravessando a faixa de Gaza. 40 mil por dia atravessam para trabalhar em Israel, sem nenhum problema. O Hospital de Israel atende todos os árabes, muçulmanos, todos que estão envolvidos naquela região, que precisam de hospital, é atendido no Hospital de Israel, é atendido com as melhores cirurgias, porque lá existe o mundo tecnológico melhor do mundo. Se a gente tem o WhatsApp, a gente tem o aparelho de ultrassom, se a gente tem radar, se a gente tem as maiores coisas de desenvolvimento hoje, Waze. Graças a Israel. Waze. Engraçado, Fofinho. Só concluir isso, Fofinho. E a gente percebe que as pessoas de fora levantam a bandeira sem conhecer e sem entender o quanto Israel abençoa o mundo inteiro e abençoa, inclusive, seus inimigos. Verdade. Porque se são inimigos, eles vivem de Israel, eles comem Israel. 40 mil pessoas estão sem poder atravessar hoje a fronteira por causa de um grupo pequeno que é financiado pelo Irã, pelo Catar, que deseja botar fogo, que isso pode ter ainda alguma reflexão da guerra que está acontecendo da Rússia com a Ucrânia, porque isso é uma tentativa de desvirtuar. Não digo que o pacto de paz com Israel é porque a Arábia Saudita está apaixonada por Israel, está querendo namorar com Israel. Não, é interesse.
tem o interesse dos Estados Unidos, que se Israel fizer o pacto de paz com a Arábia Saudita, que estava a portas de acontecer, a gente sabe que vai liberar para a Arábia Saudita a tecnologia dos Estados Unidos, a venda de armas, que a Arábia Saudita quer muito, né? A gente tem o Irã aí que está quase ficando pronto a bomba atômica. Então, gente, se a gente for olhar uma cosmovisão, a gente vai entender que cada um quer comer seu pedacinho de Israel, porque é a terra da bênção. É a terra que exporta frutas no meio do deserto, que o sistema de irrigação do deserto é o melhor do mundo, que tem o exército melhor do mundo, que tem a promessa, que de lá saiu os pactos. Se você é um cristão e casou na igreja católica, ou casou na igreja evangélica, ou se você é um judeu, eu quero dizer a você que a Bíblia que você tem, ou a Torá, veio de Israel. Se você é casado, tem família e acredita nos laços do matrimônio, eu quero dizer que essa ideia veio dessa terra. Então, dessa terra veio as promessas, os pactos, a palavra, a Torá, o Salvador do mundo. Então, não dá para ignorar. É aquela questão. É tão maravilhoso que gera muita inveja. É tão maravilhoso que o povo não aguenta. Mas nós não esquecemos a dor que essa guerra está causando. Por quê? Porque crianças inocentes, tanto crianças árabes quanto crianças judias, crianças israelenses, que há uma diferença entre ser judeu e ser israelense. Você pode ser um árabe israelense e não precisa ser judeu. Então, nesse exato momento, crianças israelenses e crianças árabes estão morrendo. E eu quero também deixar muito claro aqui que as pessoas não esqueçam que o pacto de Abraão dá primazia a Isaac, que é o filho da promessa, mas Deus não abandonou Ismael e vai cumprir a promessa para o povo árabe também, porque é a descendência de Ismael. Inclusive, surgiu essa dúvida aqui. Se puder explicar rapidinho, perguntaram, seria Isaac e Ismael? E como isso interferiu? Como que Ismael seria o povo árabe? Como que Isaac seria o povo judeu? Vou deixar o povo falar, que ele ia falar e eu peguei. Quando responder isso, é importante responder, Cris, quando falar sobre isso, como Abraão se despede de Agar e Ismael. Ele não se despede amaldiçoando, ao contrário. Gente, quem é o povo que tem petróleo? É os descendentes de Ismael. Olha o que Deus deu de presente a ele. Deu onde tem as maiores minas de diamantes, em Israel. Onde tem os melhores estruturas para extração de petróleo. No Iraque. Então, Deus não esqueceu. Onde é que era o Jardim do Éden? No Iraque, gente. No Iraque, era o Jardim do Éden. Então, Deus não esqueceu da promessa. Mas Deus tem uma promessa primeiro com Isaac e tem uma promessa depois com Ismael. A mesma coisa que eu querer brigar agora, porque minha promessa de brasileiro não é igual a de Isaac. Aí eu vou chegar agora e vou soltar uma bomba em Israel porque eu sou brasileira. Não, eu sou abençoadíssima nessa terra, já fui há mais de 10 vezes. Por quê? Porque eu tenho a minha promessa de brasileira. O árabe tem que entender que ele tem a promessa dele de árabe. O grande problema, gente, é que nós, da igreja, agora eu vou falar de igreja, não vou falar na cosmovisão geopolítica, eu vou falar na nossa responsabilidade como igreja. Tudo isso é um anúncio que a igreja precisa evangelizar. A igreja se movimentou para evangelizar a África, a igreja se movimenta para evangelizar todos os lugares da terra, mas a igreja tem parado e falhado em ir a Jerusalém e evangelizar os judeus. Porque se a gente for ler Romanos 9, 10 e 11, você vai ver Paulo em sofrimento mental, espiritual e social, desejando inclusive a morte, do que não ver o povo dele ser evangelizado. Então, a evangelização dos judeus era para começar a acontecer há muito tempo, porque a palavra e a promessa de Deus, quando o Espírito Santo desceu naquela recém-inaugurada igreja no cenáculo, a promessa era que essa promessa seria para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí você para? Não! Chegou aos confins da terra, que é o Brasil, que é a descoberta do Brasil, financiada por judeus, que tinha sido expulso da Inglaterra no século XII, foi expulso da Inglaterra. Em 1492, foi expulso da Espanha. E essas expulsões dos judeus
tanto da Inglaterra, quanto da Espanha, quanto de Portugal, foi expulsão assim. Vocês vão embora, mas o dinheiro fica, a casa fica, a propriedade fica, o ouro fica e as crianças ficam. As crianças eram rebatizadas e os judeus eram expulsos. Diante de tudo que eles estavam vivendo, em todos esses períodos que a perseguição não começou agora, na guerra de Hitler, não. Quando ele deu a sentença final em cima do trono de Satanás, que ele roubou lá de Pérgamo. Sim. Inclusive, em cima de um púlpito que ele nem comprou. Roubado lá de Pérgamo, que o arquiteto dele ajeitou, que hoje está no Museu de Berlim. Que, inclusive, aí Fofinho foi lá soltar umas palavras proféticas sobre aquele lugar, declarando que o governo da terra não está sobre as palavras de Hitler, em cima daquele púlpito feito do trono de Satanás de Pérgamo, mas está sobre os ombros de Jesus, que é essa promessa que está em Isaías 9, que todo governo está sobre os ombros de Jesus. Então, a gente precisa entender isso, porque se a gente entender isso, a gente entende o desenrolar. Que desde esse período, e bem antes, já havia perseguição contra os judeus. Está lá amassada, para quem quiser ver o que é perseguição contra judeus. Está lá o museu a céu aberto. Aproveita e vamos fazer as viagens aí, que vocês estão marcados aí, e para mostrar amassada, porque logo, logo a gente vai, gente, porque não vai demorar, não. Vai reabrir, vocês também. Vai reabrir. Então, essa perseguição, ela acontece há muito tempo, não é de agora. Todo mundo conhece a história de Hitler. Isso acontece bem antes, toda essa perseguição contra o povo judeu. Então, a gente precisa entender que foi um povo massacrado. E aí, quando os judeus viram que não tinha mais lugar para ficar, não podia ficar na Inglaterra, não podia ficar mais na Espanha, não podia ficar mais em Portugal, sem contar que o grande desenvolvimento que houve, as expedições marítimas, as descobertas daquela época, das Índias, que eram os grandes navegadores, era Portugal e Espanha. Eu quero só dizer que no meio dessas embarcações, quem estava à frente e fazia os mapas eram os judeus. É impossível escrever a história sem eles. Eu tenho um mapa enorme aqui na minha sala, e esse mapa é uma réplica dos mapas que os judeus usavam no ano 1636. Então, quem estava dentro dessas embarcações? Então, eles pediram a Colombo e deram dinheiro a Cristóvão Colombo e disse: nos encontre uma terra prometida que nós precisamos morar. Foi aí que Colombo descobre a América e, verdadeiramente, os Estados Unidos. Vamos ressaltar, porque essa nação é tão próspera. Meu genro foi homenageado lá, mês passado, das maiores empresas de seguro que existem na Terra. Meu genro, Jonatas, entendeu? Foi homenageado lá em Nova York. Essa terra maravilhosa que recebeu os judeus que saíram aqui de Recife. Que os judeus que saíram daqui fundaram Nova York. Então, essa terra foi a terra realmente que Deus tinha prometido ao povo judeu. Porque a América nunca maltratou os judeus. Os abraçaram e por isso prosperou tanto a América. Então, foi nos Estados Unidos que depois de peregrinar, de serem açoitados no mar, ficarem na mão de piratas, suas embarcações afundarem, serem expulsos, serem enforcados naquele lugar maravilhoso. Todo mundo tira foto em Portugal, na saída de Portugal ali, tem um arco, todo mundo ama tirar foto ali. Era ali que eles eram enforcados, era ali que eles eram mortos. Vamos estudar a história, gente. Vamos estudar o que aconteceu na Espanha com os judeus. Vamos escutar o que é que fizeram aqui com os judeus, na expulsão dos judeus aqui no Nordeste. Então, eles na América encontraram lá. E realmente, na América tem sido um lugar abençoadíssimo para os judeus. E não é à toa que a América prospera. Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nunca mais Portugal e a Espanha, com todo respeito, que eu amo vocês, mas me perdoe, vocês são o quintal da Europa. Não estou falando mal. Mas vocês nunca mais cresceram e se envolveram como o resto da Europa, porque maltrataram os judeus. E o Nordeste ainda está suando tudo aqui para pedir perdão, fazer reconciliação e ver a glória de Deus nessa terra, porque existe, gente, um pacto, uma aliança de Deus com esse povo. Inclusive, gente, lá em Recife tem a primeira sinagoga das Américas, né? Normalmente, quando a gente vai com o grupo daqui fazer Missão Sertão,
Meus pais dão uma aula fenomenal pra gente lá sobre a história dos judeus, nessa passagem pelo Se Nordeste. vai Eles ter procuram Israel, a essa gente não terra que o sabe, Ian mas que vai relatou ter Missão aqui. Sertão com Vai. direito à primeira sinagoga das Américas, E isso vai. não esqueça que o Portal 61 está na rua E eu da tô primeira com sinagoga isso das agora. Américas. E a Mas rua não que nós conta a estamos. história, não. Deixa o pessoal ir, Cris. Não Mas deixa eu conta a te dizer história, só uma não. coisa. A nossa rua é mais importante que a Rua do Bom Jesus. É Porque a nossa verdade. rua é a Rua do Senhor. E era nessa rua que existia a porta da cidade. O nosso prédio é o terceiro prédio da rua, onde ficava a porta da cidade e onde tudo entrava e saía. Toda a riqueza entrava por essas portas no período dos judeus aqui. E eram, gente, inclusive casas de judeus que foram expulsos, né, quando eles vão embora. E algo que é muito interessante, você pode fazer uma rápida pesquisa aí, é que o desenho do nosso Recife antigo, né, lá em Recife, que é uma parte que a gente faz também, que eles dão essa aula pra gente lá, você olha a ilha de Manhattan e o desenho é o mesmo, isso tá na história mundial. Veja que coisa incrível. E esse prédio que eles assumiram, nessa região do Recife Antigo, assim, é certeza que era prédio de judeus, pela maneira como é construída. E lá eles têm cultos, funciona como um segundo polo da família 61 e durante a semana atendem pessoas que moram nas ruas. Tem um trabalho social de ressocialização, de trabalho incrível. Então, assim, eu acho que uma das coisas que fica nítida aqui nessa live, com todo esse contexto que a gente está falando também, é o nosso É isso. papel de redenção a respeito dessa história, né? Existe um caminho que a gente pode trilhar, existe ensinamento, gente, judaicos, por exemplo, de prosperidade. Você olha para os judeus, eles são o povo mais próspero da Terra. E olha que eles perderam. Quantas vezes Fala, eles perderam tudo? Mas todas as vezes eles reconstruíram tudo em porções multiplicadas. Então é muito clara a bênção de Deus nesse sentido e como nós somos convidados a caminhar também nessa convicção e nessa redenção. Então, nosso papel é de evangelização, como foi trazido aqui claramente. Isso é muito poderoso. Esse papel de mostrar a revelação de quem Jesus é, mas aprender da base de princípios. Então, eu acho que aqui deixa muito claro isso nesse sentido. Agora eu vou ficar, coitado meu pai, várias vezes a gente... Só trazer um dado antes. Calma aí, só vou trazer um dado Fala, antes. pai. Calma aí, rapidinho. É uma luta aqui das 23, pernambucanas com os campineiros. 23 judeus saíram de Recife e ajudaram a fundar Nova York. Hoje, são aproximadamente 1,7 milhões de judeus em Nova York. A maior comunidade judaica fora de Israel está em Nova York. Tá? Só um dado histórico aí para vocês. Estava querendo falar sobre... eles falam da perseguição, né? Que Israel é genocida, que mata os palestinos, né? Mas tem um dado que, na época de 1948, existia 700 mil palestinos, né? E hoje são mais de 4 milhões e meio. Enquanto Israel tinha 18 milhões, eles foram morreram tanto que eles caíram para 12 milhões na Segunda Guerra. E hoje, ao todo, eles são 15 milhões. 14. Então, Eles não 14 chegam nem a... milhões Perdão, ao mas não todo. chegam nem a 15. Ao Eles, todo. depois de 70 anos da guerra, ainda não conseguem voltar ao Não número que era. conseguiu voltar ao que era normal, né? O que eles eram antes. Então, quem foi que matou mais gente aí, né? Então, o povo já... Quem foi Foi dizimado, não é dizimado, né? verdade? E a gente tem um povo, a gente tem ali na faixa de Gaza, 400 quilômetros quadrados, mais ou menos. Ele tem mais ou menos 10 metros de largura por 10 quilômetros de largura por 40 quilômetros de comprimento. Então, é um lugar muito pequeno. Mas sabe quantas pessoas vivem dentro? Quase 2 milhões e meio de pessoas. Gente, é um lugar muito pequeno para muita gente. Para você ter ideia, diz que Israel é o tamanho de Sergipe, que é em torno de 22 mil quilômetros quadrados. Israel tem 9 milhões de habitantes, né? Sergipe, que o tamanho de Israel tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Então, na faixa de Gaza, tem a quantidade de habitantes que tem em Sergipe em 400 quilômetros quadrados. Sim. Então, é um povo que necessita muita coisa. É um povo que tem necessidade de muita coisa. E o Hamas, em nenhum momento, pensa no povo. Ele pensa só nele, entendeu? Mas ele toma as ações dizendo que é em nome da Palestina. Mas os palestinos não defendem ele. Não defendem o Hamas.
Aliás, a comunidade europeia hoje já declarou que não vai, que vai tirar toda e qualquer ajuda humanitária que estava sendo destinado bilhões de dólares para essa região, retiraram até por conta do ato terrorista deles. Então, assim, graças a Deus que pelo menos até mesmo a comunidade que a gente às vezes espera que não vai ser coerente, vai meio que ser tomar um lado invertido da história, nesse momento está apoiando Israel e está do lado do que é correto, Porque obviamente, esse né? dinheiro não chega no povo. Esse dinheiro não chega. O Exato, povo lá é miserável. Porque o exatamente. Hamas usa tudo para armas, tudo para fazer guerra contra Israel. Eles captam recurso, né? E ao invés de pulverizar para o povo, eles assumem como se E fosse quem para os palestinos, mas ajuda eles tomam Israel? para si, E para esse quem Olha, ajuda desenvolvimento isso é armamentício. Israel. olha, Exatamente. eu Não é sei que verdade? vocês são muito ricos em conhecimento, já faz quase uma hora que a gente está aqui, mas eu tô no meu papel pragmático aqui de manter a ordem na linha, né? E eu queria dar Vinho, uma só. pimentada para a gente encerrar isso aqui. Eu quero dar uma pimentada para a gente encerrar essa live. Nós vamos encerrar com A oração, mas gente primeiro a gente já vai apresenta. Misericórdia. encerrar. Mas já faz uma hora, né? Meu Aí a gente faz Deus. mais uma live semana que vem, um pouquinho por dia. Eu só Não é falei muita Ó, gente, coisa eu para continuo falar da absorver. minha live de amanhã aqui também. Pode, lógico. Amanhã, às Claro, eu 18 ia falar horas, eu vou estar dela. fazendo uma live com o professor, pastor, palestrante Charrier Uhum. Bernardes. Ele é um grande defensor da causa de Israel. Ele faz exposições sobre Israel, fez uma aqui em Recife maravilhosa, escreveu um livro e está sempre também cuidando de áreas de Israel. E ele, muitas vezes, ele está vivendo as coisas lindas em lugares que ninguém vai. Ele vai para lugares onde estão restaurando as vinhas, aquelas promessas de Jeremias. Ele vai exatamente para aqueles lugares, cuidar daqueles kibbutz, pessoas que estão ali envolvidas. Muitas ainda não conhecem Jesus. E ele vai levar Jesus ali, conviver com eles. E amanhã às Ó, 18 horas estamos numa live. E vai ter uma com você também, né, Jonas e Tauana? Com não o sei, eu pastor acho que eu tô Charrier. gostando tanto, eu tô gostando dessa dinâmica, eu tô pensando em a gente fazer toda segunda-feira Não, mas o uma live Charrier você sobre vai Israel. amar. Ah, vamos fazer toda semana. Vamos. Bora Ele quer fazer nós fazer, quatro, É né? porque é bora! muito rico o assunto e as pessoas. Gente, olha o pessoal aqui. O pessoal está pedindo, por favor, não pare. Por favor, salve. Que conteúdo rico. Como aprendi. Falem mais. Meu Deus, eu cheguei tarde. Por favor, não Eu acaba. só Não falei passou o 5 tempo. minutos. Fiquem A mais. gente, a É, a gente gente não deixa, fala nada, né, fofinho? Não Foi, a pô. gente deixa. deixa, a gente deixa um pouquinho por semana e hoje já foi um belo contexto. Mas eu quero botar uma pimenta antes da gente ir. Pega essa seta e compartilha com mais 10 essa live, porque nós vamos encerrar de um modo muito profético. Ela pode ter certeza disso. Já planejei aqui. Mas é uma coisa que eu queria dizer e que para mim é uma lavagem de alma, honestamente falando. Como profeta do Senhor, como papel de pastor hoje. É, eu acho que as pessoas vivem no mundo da luz, às vezes, sabe, Cris, Cláudio? Não sei se aí vivem, mas aqui eu acho que vivem. Eles vivem um evangelho muito cor-de-rosa, sabe? Aquela coisa tudo bonitinha, tudo aparentemente perfeita, relacionamentos que não têm conflitos, conversas fáceis, mas superficiais, coisas que nunca resolvem nada e não resolvem a vida. Gente, pode compartilhar que eu vou apimentar aqui e vou contextualizar isso com Israel, porque tem tudo a ver com a igreja. Então, as igrejas, muitas igrejas, eu não acredito que essas igrejas são igrejas escolhidas de Deus, mas isso é Deus quem vai julgar. São igrejas que têm a igreja órfã e a igreja Ruth. E nos últimos dias ela vai ficar cada vez mais separada uma da outra. A igreja que realmente quer viver o evangelho de Jesus Cristo genuíno, o discipulado de Cristo, o deixar tudo, o sacrifício no altar, o sacrifício vivo, o todo dia viver em santidade, não para inglês ver, não religiosidade, santidade. Santidade ao Senhor. Não é perfeição, mas é integridade. É olhar no olho. É essa coisa, sabe? De que muitas vezes a gente tem dias difíceis, a gente tem guerras para vencer, né? E eu acho que eu fico impressionado que nesses momentos de guerra, o que acontece é que as pessoas vão falando assim. Eu me lembro assim, até de quando eu era criança, que minha avó, quando o negócio começava a apertar, começava a ter alguma treta, tal, ela pegava a Bíblia e punha a Bíblia na cabeça da pessoa que estava em conflito, falava: o sangue de Jesus tem poder, como se a gente tivesse que orar para parar o conflito, e como se o sangue de Jesus só servisse para parar a treta, e como se a gente só servisse para orar para as coisas ficarem pacíficas. E por mais que a gente tenha que orar pela paz de Israel,
e vocês vão entender onde eu vou chegar aqui. Por mais que a gente tenha que orar, deve orar, sente de orar, a gente precisa mais do que orar, a gente precisa chorar com os que choram, a gente precisa entender a dor dessas crianças que estão ficando órfãs, mas também de pais que estão ficando sem filhos nesse exato momento, né? Essa coisa de realmente viver o evangelho não é para inglês ver, é uma coisa de verdade. Existem guerras. E aí, Cris, você fala muito sobre isso, eu sempre me lembro de você falando sobre isso, a questão de Israel ser o relógio da igreja, né? E de como muitas vezes a gente chega na igreja com todo respeito, com alguns jargões, né, com alguns slogans prontos, né, como se aquele culto fosse a solução da nossa vida. E não é. A real é que não é. Como se a fé não resistisse ao processo, à deve crise, ser né? À inabalável. guerra. Haverão dias muito difíceis e haverão cultos em que nós vamos sair muito incomodados, porque Deus está trabalhando dentro de nós, né? Aquela palavra que nos confronta para nos dar a decisão que nós precisamos para que um dia seja confortável. É o sacrifício vivo que vira depois uma glória, né? É pagar o preço para então ver a coisa restaurada, a cidade restaurada, a igreja abençoada, o povo abençoado, né? É viver de verdade, não viver simplesmente uma maquiagem, um evangeliquez, umas palavras bonitinhas para maquiar muitas vezes um coração podre, um relacionamento superficial. E eu vejo que essa realidade da guerra de Israel, ela traz para a igreja, de acordo com aquilo que eu aprendi com você sobre Israel ser o relógio da igreja, a realidade da vida cotidiana, do ódio que o inimigo tem da gente, da maneira como nós precisamos muitas vezes embater, enfrentar, orar, jejuar, partir para cima, sacrificar, abrir mão. Como que estão os soldados que estão indo para a guerra? Eles estão deixando suas famílias para defender todo o povo. O comum, né? O que é elemento comum, sendo mais importante do que o meu egoísmo, do que a minha benção, né? E agora, gente, não adianta a gente só orar que fique tudo bem, que fique tudo bem. A gente nunca se interessou por Israel. Tem gente que nunca se interessou por Israel. Tem gente que está literalmente vivendo uma realidade paralela da Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu queria terminar essa live, né? Se a gente puder terminar essa live assim, entendendo da tua parte por que Israel é o relógio da igreja. E o que a gente tem a ver com isso? Israel é o relógio da igreja e sempre foi o relógio da igreja e vai ser o relógio da igreja desde o início, porque assim Deus marcou. Basta ver um exemplo muito claro. Quando os judeus começaram a voltar para Israel, que quando a gente começa a ver 1905, 1906, começa a nascer os primeiros kibbutz em Israel. Os judeus começam a comprar. A gente acha que Israel nasceu. Foi lá, puf, nasceu em 1948. Não, gente. O Estado nasceu. Israel já tinha nascido antes, com a volta do povo judeu para lá, quando começou o movimento do sionismo, que inclusive nasceu no mesmo lugar onde nasceu o movimento de perseguição contra Israel, que foi na Alemanha, que foi Theodor Herzl que começou a abrir e dizer: precisamos cumprir a palavra, precisamos obedecer o que Jeremias diz, que a terra estava desolada, que não havia mais homens nem animais, voltaria a florescer. A promessa de Ezequiel 36, que esse exército que estava só de ossos secos tornaria a criar carne, tornaria a ser um grande exército. E, por fim, Deus sopraria o espírito nesse exército, que é esse último momento que a gente está para viver aqui na terra, que também é a confirmação de Joel 2, quando Deus diz que vai soprar do espírito dele, derramar do espírito sobre toda a carne. Então, a gente vê já naquele período, quando eles voltaram para Israel, sabe o que aconteceu no mundo? Começou o movimento do batismo do Espírito Santo, tanto na Rua Azusa quanto no país de Gales. Aleluia. Então, todas as vezes que acontece algo em Israel, vai acontecer algo no mundo. Então, a gente tem mais é que se preparar agora. A gente tem mais é que se preparar, ficar ligado, porque esse relógio está andando. E eu vou dizer, Deus não vai acabar a guerra para a gente ter o que assistir no Jornal Nacional e nem na Band News, não. Entre conforto e Deus recolher os que é seus e guardar, porque Deus disse que a terra ia diminuir. Muitas pessoas, ia ficar 2/3 da terra. Então, antes de Deus deixar a televisão confortável para a gente assistir nossas séries, para a gente ficar no nosso edredom, no nosso ar-condicionado, Deus vai cumprir o propósito a despeito de você goste ou não. Então, Deus vai cumprir. Estamos arrasados? Estamos, mas não vai parar.
vai continuar. E se a gente para isso, pipoca um terremoto ali, uma queimada na Austrália, as águas invadindo o sul do Brasil, o calor que está chegando, que a gente não entende. Então, está acontecendo várias coisas que a gente não pode mais controlar esse relógio. E esse relógio que é Israel, é um relógio que muda a sua vida. Olha, Ruth, quando escolheu a sogra dela, ela fez a pior escolha do mundo, porque ela escolheu a sogra viúva, pobre, sem nada, voltando para a terra que tinha sido totalmente destruída, perdida marido, 2 filhos, não tinha nada. Ruth escolheu ela. No final, Ruth entra para a história. Orfa escolheu dar as costas. O nome Orfa quer dizer a que dá a nuca. Deu a nuca e saiu da história. Eu creio que ainda que a gente sofra tudo que a gente pode sofrer nos próximos dias por amar Israel, eu creio que nós vamos entrar para a história. Aleluia. Eu estava até brincando com os amigos nossos. Eu só estou vendo o povo ir embora. Não tem ninguém convidando para a gente ir para lá, não, porque eu queria ir. Todo mundo quer ir embora. Eu estou doido para ir para Israel. Eu estou querendo ir para lá. Eu quero ajudar. Eu quero ser Débora. Eu quero fazer parte. Por quê? Porque eu quero entrar na história da calçada da fama celestial. E eu sei que Israel, essa live não tem nada a ver de conquistar seguidores, de conquistar pessoas, porque muita gente usa Israel para conquistar alguma coisa, para tirar alguma coisa. Caravanas vão para tirar algo, para buscar algo, para aproveitar a guerra para ganhar um pouco mais de seguidores. Não é o nosso caso, nunca. Sempre foi investir em Israel, abençoar Israel e fazer viagens que as pessoas possam ir para Israel, onde nós não tiramos lucro disso, até porque nós não temos agência de viagens. Então, eu acho que é isso, sabe, Jonatas? Eu acho que é por aí. Israel não é um lugar para a gente usurpar. O último que tentou ficou pendurado numa árvore, que foi Judas. Eita, então, nós não somos Judas. Nós não somos da linhagem de Judas. Nós somos da linhagem de Pedro. Nós somos da linhagem de João. A gente dá até trabalho a Jesus, mas a gente está firme. A gente está lá. Então, eu creio que é isso. Nós precisamos desse amor por Jerusalém. Precisamos declarar o Salmo 122, declarar o Salmo 137. Estou com saudade de Jerusalém. Babilônia não é meu lugar. Eu quero ir para Jerusalém. E eu vou dizer a vocês, gente, Jerusalém tem muitas coisas de um país democrático. Porque o grande problema dessa linha que a gente vê é impor uma religião, ser ditadores, mas Israel é democrático. É um dos maiores índices de aborto, está em Israel. A marcha gay nasceu em Israel. Tem tanta gente que defende tanto o Hezbollah, que defende tanto o que a gente viu no Hamas, esses dois, um entrou pelo sul, outro entrou pelo norte, defende tanto, mas eu digo uma coisa a você, não atravesse lá não, se você tiver opções sexuais diferentes, porque lá lhe matam. Lhe matam. Sabe por quê? Porque o único país democrático de todo esse bloco árabe é Israel. É o único lugar que não mata pessoas por opção sexual, por opção política e que convive as 3 religiões em paz. Os judeus, os católicos e os cristãos e os árabes. Convive tudo lá em paz. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente não conhece, não vai e a gente opina. Israel é um país maravilhoso. O melhor lugar do mundo para você ver neve, o melhor lugar do mundo para você ver mar, o melhor lugar do mundo para você ver rio, o melhor lugar do mundo para você ver as montanhas. Não tem terra melhor para lua de mel, para passear com filhos, ir com família e em caravana. Se você não conhece Jerusalém, eu quero te dizer que tem 2 caravanas saindo em 2024, ano da porta. E vai ser poderoso. Não começo profetizando a virada, não. Calma. Gente. E o interessante, né, esses pontos que Manhã falou, é que fica muito claro, se a gente junta os fatores sociais históricos, se a gente junta os fatores políticos, se a gente junta essas questões, inclusive de aceitação ao diferente, mostra que essa guerra, fisicamente, ela é uma guerra de incoerência. Mas, querendo ou não, nós temos vivido também hoje na igreja guerras da incoerência, da ideia com a ação, da incoerência da vontade com a motivação. Então, existem muitas incoerências. Dizem que é exatamente isso. Israel está sendo atacado de forma incoerente. Israel está sendo repudiado de forma incoerente. Então, se você realmente quer as diferenças, você teria que viver isso em Israel e não nos países árabes, porque você seria morto pelos seus gritos de minoria. Então, assim, existem muitas incoerências que deixam
Claro, cada ponto que foi falado Desculpa, aqui, né? Fafê, pode falar. Não, eu Faz só um quero deixar duas coisas. Que na Guerra de 67, quando Israel entra em Jerusalém Oriental, que fazia parte da Jordânia, ele podia destruir todas as mesquitas, porque era um ato de guerra, eles estavam em guerra naquele momento. Então, eles podiam destruir a mesquita que fica exatamente no templo onde Salomão construiu. Ele poderia fazer tanta coisa, mas ele resolveu respeitar os povos, ele resolveu respeitar, né, a religião de todos os povos que estavam ali em Jerusalém. Porque ele podia ter tomado tudo para si, porque ele estava em guerra naquele momento. Mas não, ele respeitou. Imagine ou se fosse inversamente falando, né? Eles iam destruir tudo de Israel. Mas como Israel é um país livre, é um país que aceita todas as religiões e respeita todos os pensamentos, né? E outra coisa que eu queria deixar para a gente pensar para a próxima live, aí é só uma para vocês ficarem pensando, né? Já está marcado, semana que vem já. Vai ser mais cedo, vai. Tá marcado no fio. Vai ser de 8 horas. Bora fazer mais cedo? Israel, Vamos fazer mais Deus, cedo. Deus, né, sempre julgou Israel toda vez que eles desobedeciam a palavra de Deus, né? E Deus julgava Israel com guerras, né? Será que agora Deus foi tanta surpresa? Israel pegou de surpresa. Israel, a sua inteligência não preveu esse ataque. Será que talvez também não foi uma permissão do Senhor pela vida que o povo de Israel está vivendo, do jeito que está vivendo? Não é verdade? Pode ser. Pergunta para a gente pensar. Sim, é um sacode. É um Hã? sacode em todo mundo, é um sacode em todo mundo. É um sacode em Israel. do povo de Israel, né? Para voltar, né? Porque Sim. essa liberdade que eles estão tendo, eles estão se afastando do Senhor. Não é verdade? É verdade. E toda vez que o povo se afastava do Senhor, eles eram atacados pelos outros povos vizinhos. Existe também um terrorismo sobre a volta de Jesus, né? As pessoas estão fazendo muito terrorismo com essa guerra. E a volta de Jesus é um presente, é Maranata. Dessas trevas isso. cobre a terra e sobre nós cai a luz do Senhor. E eu vejo muitas pessoas nas lives, quando a gente vai passando assim, chega. Porque eu estou atrás de assunto de Israel. E eu sei que o Instagram, gente, não está postando as coisas que não pode. Você quer ver barbárie, entra no Telegram. Tu quer ver coisa... É no Telegram que a coisa pega. É terreno sem lei. No Telegram. Porque aqui, Facebook, Instagram, você não vai conseguir ver as coisas, não. E a gente, no primeiro momento, a gente quer saber logo as notícias, quer orar, quer ter um entendimento espiritual. E as pessoas fazem muito terrorismo. Gente, isso é um presente. É os dias se cumprindo para a gente ver a glória do Senhor vindo. Mas eu digo, ainda falta muitas coisas que ainda não se cumpriram para a volta de Jesus. Então, calma, não precisa, sabe, vender Panicar. tudo e ir embora, não. Calma aí, calma nessa hora. Tem outras coisas ainda para se cumprir. E a gente precisa acabar com esse terrorismo, parar de marcar data. Faz o teu melhor hoje, faz o teu melhor agora. Começa a descobrir o que é Israel. Começa a se apaixonar por essa terra que nos deu um Salvador. Ele cresceu no meio de inimigos, nasceu no pior lugar que podia nascer, onde desse mais inimigos, porque Deus sempre convida seu povo para triunfar, para vencer. Por isso ele não se importa muito onde a gente vai nascer. Olha, Jesus nasceu nas barbas de Roma, lugar que mais ia perseguir. No poderio romano, Jesus estava lá nascendo. E ele se desenvolveu nesse ambiente. Então, o Senhor não nos livra de ambientes difíceis. Deus nos faz crescer nesses ambientes. Então, se você está num ambiente difícil hoje, você está num lugar difícil, eu quero dizer que você está aí para crescer, está aí para se desenvolver. Tire lições de tudo que está acontecendo. Eu queria propor para as próximas lives a gente falar das guerras anteriores. Bora. De 1967, Moshe Dayan, um grande herói, e a guerra de 73, que é a guerra do Yom Kippur, com a nossa querida Golda Meir. Então, dois grandes líderes políticos que fizeram história, e a gente entrar também na área profética, escatológica, de todo esse assunto, que é muito poderoso. Manda Tem lá no muita grupo coisa. Era isso que eu que a gente vai ia falar. anunciando. Da onde vem a origem palestino,
né? Sobre toda essa história do... O Pinho é bom nisso aí, ó. Essa área de geografia ele tem que estar para fora. E ficou muitas perguntas aí que eu vi, que a gente não respondeu, né? Que depois a gente pode Por conta do responder tempo. também. Olha, para mim não sai A gente nada, pode, na gente. próxima, preparar Falar Não tem nada do- escrito no meu. Ainda Falar, bem. É que ela não falar tá dos anos, né, enxergando. de ocupação dessa terra. Quantos povos ocupou essa terra durante esses anos todos, né? O otomano, né? O turco-otomano, as cruzadas, tem tanto povo que tomou conta desse lugar aí, e a data de hoje, como chegou e como está hoje essa parte da terra aí. A gente pode falar da queda de Jerusalém também, de 69. Põe lá no É muito nosso grupo, importante. a gente vai anunciando semanalmente qual assunto a gente vai falar, Porque, e aí a meu galera amigo, vai entrando. A sobre gente pode falar do que Constantino fez sobre a com primeira... Jerusalém, Eita, sobre a essa é primeira boa. guerra. 13. A gente pode falar da festa de Hanukkah, que agora em dezembro é Antigo Eita. A Epifânio e Farol os vai fazer um Macabeus. festival aqui, Cris. A gente vai fazer um festival A gente vai aqui, fazer o de festival Hanukkah. de Hanukkah. Olha aí. Ó, gente, vocês agora estão entendendo porque meus filhos falam Não, os filhos muito, dela né? falam Vocês viram a muito, família que inteira saíram como a é ela e que a Shona. funciona. Aqui em casa a gente tem senha. Eu que falei Ai, não, Vou menos mandar hoje. no WhatsApp. Popinho, Forrest eu Gump, vou tá o avô e a avó traumatizado, você também. contou pouca história. Meu filho, é live para 4 aqui. Ó, não, mas vamos encerrar. Eu queria só falar. Não, vamos encerrar para a gente poder continuar semana que vem. Mas eu vou falar uma coisa. Quando você estava falando do Salmo 122, já estava aberto aqui na Bíblia para a gente poder Eita, encerrar essa live com eita, o Salmo poderoso. 122, né? Aí, se a gente puder, e eu gosto de fazer isso porque eu quero que mais pessoas tenham o conhecimento de Deus, cheguem à plenitude do conhecimento de Deus, porque eu sei que isso é um acelerador para a volta do nosso Rei Jesus Cristo. Então, se cada um puder pegar essa seta aqui, e agora, seriamente, a gente vai mandar para 20, 30 pessoas para a gente encerrar com o Salmo 122, orando. Amém. Então, pega a setinha aqui e começa a espalhar para os seus amigos que a gente vai orar por Israel através do Salmo 122. E aí, enquanto isso, eu vou comentar uma coisa que eu estava falando semana passada, Cris e Fofinho, com o pastor Marcos Salles, aquele que Deus inspirou com aquela canção Estamos de Pé. Nada pode parar a igreja do Senhor, né? A gente cantou E ele eu tava... ontem no encerramento Tabernáculos. O É inferno não incrível, né? pode E eu... prevalecer. A gente Vamos cantou ontem no avançar encerramento, a gente participou de um culto tão diferente. A gente foi muito maravilhoso. Eu vi vocês também no culto, meu Deus do céu. E eu... Assim, veio graça, veio favor, no meio da guerra e da dor. Vem graça e favor. E eu estava falando É com ele verdade. que o quanto o Espírito Santo deu a ele essa letra e o quanto isso hoje faz muito sentido, né? A gente vai declarar juntos que nada vai parar Senhor. Israel do Senhor, né? Nada vai parar a igreja do Senhor, Amém, né? Pai. Nada vai parar, ainda que esse relógio esteja apontando para densas trevas por um período, por dificuldades, né? Campinas chorou ontem, uma chuva que a gente nunca teve, nossa, em anos, né? Eu declarei a nossa aliança com Israel como cidade, como igreja, como família. Nós temos uma aliança com Israel. E Campinas chorou ontem, né? Nós, profetas, que temos um coração para Deus, a gente chorou, né? Tá chorando essa dor, né? Deus está se manifestando através das dores de parto que estão sendo geradas no nosso coração em favor de Israel, em favor dessa aceleração profética. E eu queria que a gente orasse juntos, né? Esse Salmo 122, porque eu creio que ele é uma resposta. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor, Cris? Onde é, Fofinho? Esse salmo foi escrito a respeito de Jerusalém. Toda vez que a gente vai à casa do Senhor, toda vez que a gente acorda no domingo de manhã para cultuar, no domingo à tarde, toda vez que a gente tem um tempo de comunhão com Deus, a gente está indo para quando? Para nossa Jerusalém, né? Então, É verdade. a casa do Senhor é Jerusalém, né? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Fofinho falou sobre isso. Onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, ou seja, dali que Deus julga as nações, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz
dentro dos teus muros e a tua prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do nosso Senhor, buscarei o teu bem. Amém. Aleluia. Maranata, Yeshua. Tudo Yeshua. isso é para a igreja orar. Tudo isso é para a igreja Aleluia. descer. É para o povo se converter. Amém. Os judeus têm que se converter. Deus não vai dar paz em Israel enquanto o príncipe da paz não pisar em Israel. Não adianta, Aleluia. nós vamos orar por Israel, vamos orar por Jerusalém, mas não é uma paz duradoura, não é uma paz eterna. Essa paz eterna só virá quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e o portão dourado for aberto. E aí o príncipe da paz, que é Yeshua HaMashiach, vai trazer uma paz que não há no governante do mundo que possa roubar. É loucura dizer que vai haver paz e que vai resolver. Não vai. Só quem resolve esse conflito, que vai crescer para um conflito mundial, é quando nós clamarmos, Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. E quando o Espírito e a noiva disserem, vem, ele virá, porque nós podemos apressar a vida do Senhor. Nós vamos orar por uma paz momentânea, até que se cumpra o tempo profético, até que se encha as taças do Senhor. Mas ela não será resolutiva, ela só será redentiva quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, e não vai vir mais num burrinho, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu oro para que você esteja no seu lugar certo, na hora certa, e que nesse tempo todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Amém. Ficar com essa canção, é linda. Gente, Deus abençoe muito vocês. Acho que foi incrível esse tempo. Relembrando, nós marcaremos mais lives assim juntos, nós 4. Amanhã tem uma live às 6 horas da noite no Instagram do @CrisValois, só que você escreve Valois, Catel, junto com um estudioso de Israel, mestre. E ore, faça desses dias não um momento que você está em choque com mais uma guerra, mas prevaleça. Amém. Aleluia. Deus Deus abençoe. abençoe. Muito Beijo a obrigada, todos. Tauana, Jonas. Beijo para vocês. Beijamos vocês. Vamos ver A gente ama muito vocês. Um beijo para a Farol, um beijo para a família 61. Beijo para a família Um beijo para 61. todos que chegaram aqui, que estão ligados. Vamos continuar orando. Quem sai plantando e chorando, voltará colhendo e sorrindo de alegria. O Senhor vai se alegrar, porque nós lutamos em oração por Israel. Beijo. Beijo. Aleluia. Beijo.